Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura, Gaura Bhakta Vrindam. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou luz, eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou um servo eterno, amoroso de Krishna. Eu sou luz, eu sou inspiração, eu sou a sabedoria, eu sou o poder, eu sou a harmonia, eu sou a justiça, eu sou a inteligência divina em ação, eu sou. Haribô, Haribô! Então hoje espero fazer uma aula aqui, né, inspirado com certeza pela força divina, e espero que vocês todos estejam, através de todas essas aulas que estamos fazendo, né, tomando essa atitude diária de render-se ao Senhor Krishna, cantar a japa, estudar o Bhagavad Gita, estar sempre ouvindo, né, essas aulas. Aqui estamos nos colocando aqui à disposição da hierarquia superior, dos canais de luz, para levar todos os dias a todos os corações essa intensidade energética, né, que em poucos canais, vamos dizer assim, do caso da mídia em que esse vídeo for colocado, né, poucas pessoas estão falando relativamente à Suprema Personalidade de Deus, a forma, né, a causa de todas as causas. Então, muitas pessoas estão falando assim, vários assuntos, vários conteúdos, né, ou informações que realmente não estão tratando diretamente da relação da alma com Deus. Logo, esse canal tem essa propensão de conduzir as pessoas nessa lembrança constante de quem são em relação ao Senhor Supremo, né, Krishna, e por isso falamos aqui o Bhagavad Gita, que são as palavras diretas de Krishna, certo?
Como eu sempre coloquei aqui, estamos sempre tentando relembrar diariamente às pessoas a sua posição original como um servo eterno do Senhor Krishna. Geralmente, quando uma pessoa, né, faz esse trabalho espiritual, a intenção dela lá no fundo não é nem assim passar conhecimento, porque quem está almejando muito conhecimento, uma diversidade de informação, é a mente. O espírito ele está sempre satisfeito em ouvir sobre o Senhor Krishna. E aqui, por exemplo, a minha figura, como várias, né, milhares de outras pessoas, simplesmente representam a presença no coração do Senhor Krishna, porque Vishnu ele está no coração de todos, mas algumas pessoas estão intercambiando essa relação mais íntima com Deus, nesse sentimento amoroso, e aí essas pessoas se tornam expressões vivas da presença de Deus no coração. E aí o Senhor Vishnu, né, usa determinadas pessoas para fazerem com que elas se lembrem de seus pés de lótus. Lembre que Krishna existe, que ele é a causa de todas as causas, dessa maneira, né? Então, o nosso papel aqui, como o papel de qualquer pessoa que estiver vivendo, né, em Krishna, nessa consciência de Krishna, naturalmente ela pode se tornar uma expressão externa da mensagem divina. Se você realmente está vivendo em Krishna, a sua intenção natural de alma, você vai sentir como um dever de amor você fazer a outra alma, né, no caso aí que está do outro lado da telinha, se lembrar de Krishna, mesmo que ela saiba, né, de tudo isso que estamos falando aqui, o fato de nós alimentarmos em cada palestra a lembrança da pessoa que ela é um servo de Deus, que Krishna é Deus e que devemos, né, estar focado intencionalmente nesse propósito humano de nos libertarmos da ilusão e focarmos na realidade suprema que é o Senhor Krishna, que é Deus. Como diz o Mestre Cristo, né, Pai Nosso, né, dai-nos o pão de cada dia. Todos os dias você tem que alimentar o espírito. Essa é a intenção de eu vir aqui e fazer essas palestras. Alimentar espíritos. Ou seja, distribuir aquilo que eu recebo diariamente. Todos os dias, né, eu ouço sobre Krishna, eu medito nos passatempos de Krishna, eu canto o mantra, me associo com pessoas que estão me ensinando, falando sobre Krishna. Então, da mesma forma, você se coloca nessa posição de espelhar essa vivência interna no seu coração para as pessoas que realmente querem aprender sobre esse assunto, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, dai-nos, né, o pão de cada dia. Tanto o pão da sobrevivência material, como o pão ou o alimento espiritual, que é o alimento mais importante. Não adianta você estar bem alimentado materialmente, tendo uma vida de desfrute, seja dentro de um mau karma ou bom karma, se você não está consciente do que você é. Então tem que se alimentar todos os dias. Todos os dias você tem que acordar e compreender quem eu sou, né? Primeira pergunta, se você acorda de manhã, você abre, antes de abrir os olhos, antes de entrar no mundo, né, com esse corpo material, com esse falso ego, você deve se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Aí você vai observar a sua forma humana. Geralmente eu acordo muito devagar por causa disso, porque até eu pegar no tranco, como fala
do lado externo, eu estou completamente, né, acoplado ainda no espírito quando esse corpo material começa a entrar em atividade externa. Mas antes de entrar na atividade externa, pelo menos eu tenho, né, pelas bênçãos de Deus, um tempo mais folgado para fazer isso. Antes de entrar assim, completamente em atividades externas, que nunca é completamente, porque você está na consciência espiritual, eu faço uma meditação, canto a japa, eu estudo algum assunto relacionado com Krishna, né, e vejo assim, uma ideia assim, do que eu provavelmente possa falar mais tarde aqui para vocês. Então você nunca entra completamente no mundo material. Você, principalmente porque você não está se identificando mais com essa forma, de uma maneira assim, onde você vai esquecer completamente a sua natureza espiritual. Por isso é muito importante ficar bem alimentado, né, espiritualmente, para que você nunca esqueça da sua posição real. Aqui no mundo material tem uma forma, né, que a pessoa fala assim, se eu ficar sem comer de 3 em 3 horas, o meu corpo vai abaixar, né, o nível de glicose, então eu vou ficar com tonteira, eu posso desmaiar. Não sei se vocês já ouviram, né, pessoas que têm essa filosofia, né, que tem que comer de 3 em 3 horas. E dessa forma também, o alimento espiritual, durante todo o seu dia, você vai se alimentando, de hora em hora, de 2 em 2 horas, certo? Aí você canta o nome de Deus, aí daqui a 2 horas você pode cantar o nome de Deus de novo, aí você leva sempre onde você for a escritura de sua preferência, né, do mestre que você tem uma conexão maior, está sempre ali revendo, né, se retroalimentando com palavras sublimes que vão estar mantendo a sua mente, né, mais purificada ou mais iluminada. Porque se você não fizer isso, você simplesmente vai ficar recebendo alimento, vamos dizer assim, a nível mental e sentimental, alimento materialista. E esse alimento vai simplesmente densificar a sua energia. Estamos vivendo aqui nesse mundo, né, como o Bhagavad Gita mostra, uma batalha de Kurukshetra interna. E aí você tem que alimentar sempre a sua parte das qualidades espirituais e divinas, para que você possa sempre ficar, né, acima ou transcendental às manifestações daquilo que se chama as suas qualidades negativas, ou defeitos, ou intenções baseadas no falso ego e na identificação com esse corpo material. Vida espiritual significa que você não esquece que você é um espírito. Vida espiritual não significa você ter uma religião, ou ser erudito em alguma filosofia, ou fazer o bem ao próximo, né, nesse sentido da caridade, certo? Tudo isso aí é uma consequência daquilo que se chama vida espiritual. Mas vida espiritual é você se situar no espírito, naquilo que você é, certo? E quando você está situado naquilo que você tem que saber qual é o seu Dharma real, né? Sanatana Dharma, o seu dever eterno, seja aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual, e isto é revelado pelo Senhor Krishna. O seu dever, né? O seu Dharma é prestar serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Krishna. E aí também, subsequentemente, você às vezes tem uma afinidade com um mestre espiritual que porventura tenha te dado algumas palavras que te trouxeram a esse ponto de realização divina ou de conexão, né, com o Ser Supremo, que habita agora mesmo no seu coração.
E aí todos esses derivativos, né, instituição, religião, filosofia, mestres, experiências iluminantes desse mundo, nada mais são do que produtos subsequentes da sua manutenção na vida espiritual, ou seja, né, de estar todos os dias comendo, né, o pão da vida, o pão da vida. Então temos que prestar bastante atenção a essa motivação, porque o mundo das trevas é um mundo que nos desmotiva, que nos, né, massacra, escraviza, que nos faz desviar constantemente o nosso amor a Deus. As trevas querem que nós amemos, né, a Maia, aos objetos dos desfrute dos sentidos. Isso é o que Maia faz. Então, Maia significa a aparência, né? Quando falamos sobre Matrix, né? Matrix é isso, é um mundo construído através da percepção sensorial, onde o seu falso ego passa a querer, né, desfrutar desse mundo ou ser o senhor, ou possuir esse mundo. Isso que se chama Maia. Porém, quando você se situa na vida espiritual, no espírito, naquilo que você é realmente, então você sai da Matrix. Não no sentido sair, né, aqui do corpo material, mas você está numa consciência que transcende os parâmetros ou crenças limitantes, como eles dizem por aí. A sua crença tem que ser na verdade. Você tem que conhecer essa verdade dentro de você, não apenas saber teoricamente, né? Tem pessoas que chegam comigo e falam: Bacta Alemão, não estou realizando Deus assim no meu coração, né? Porque essa pessoa está muito teórica. Ela leu o Bhagavad Gita, mas ela não se rende a Krishna. Certo? Então Krishna fala: você tem que se render a mim. E a partir dessa rendição, você se liberta dessa energia densa, seja uma energia intelectual, erudita, religiosa, filosófica. O espírito, ele está acima de tudo. E essas coisas, né, que eu falei aqui, religião, tudo, são bases necessárias dentro de um período, né, consciencial que você está adquirindo para chegar a esse ponto de se situar na vida espiritual. E aí, quando você se rende à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, né, essa pessoa absoluta, que é o que a gente está tentando aqui em várias palestras mostrar para vocês de uma forma mais elucidativa, de acordo com a autoridade suprema, dentro do contexto do Bhagavad Gita, né, sem interpretações impessoais, você compreende quem é Krishna e todos os dias você se alimenta de Krishna, certo? Quando a gente fala praçada significa misericórdia. Então, todos os dias, tudo que você faz dentro de suas ações conscientes voltadas para a consciência divina, você reconhece Deus como proprietário e desfrutador de tudo. E aí você aproveita essa vida material dentro dessa escola planeta Terra para evoluir, né, dentro dessa forma humana e atingir esse ponto da consciência que a gente está falando aqui, que é o que? A vida espiritual. Vida espiritual. Quando a gente fala vida material, isso aí é como se fosse um sonho, né? Não existe assim vida material. Existe o espírito se auto-enganando, se identificando falsamente com uma máquina biológica, que é uma estrutura criada pela nossa própria mente, que quando ela não está rendida ao espírito, ela se torna um inimigo. Então não existe essa vida material, existe a vida da mente esquecida do espírito. Mas na verdade, quem
é a vida da mente, é o espírito. Aí você esqueceu que você é o espírito. Todos os mestres, o Senhor Krishna, eles vêm para estabelecer aquilo que está além da mente. O espírito, a energia superior de Deus. Você é uma parte integrante de Krishna. E por isso que aqui nessas reuniões, como eu falei logo no início aqui dessa aula, a disposição da gente é tentar sempre lembrar para a pessoa que ela é um espírito. E aí você vai ouvindo, e isso é como se fosse uma programação espiritual. Da mesma forma que as trevas programam a sua mente para você se identificar com o corpo e com os objetos dos sentidos, né, que criam toda essa ambição de possuir, ou luxúria de desfrutar, ou raiva ou ódio pelas pessoas não estarem seguindo aquilo que é a sua crença limitante, certo? Seja no plano material ou no plano espiritual. Essas coisas é que estão freando a sua evolução. Logo você tem que se situar no espírito todos os dias, todos os dias. Aí a gente vem aqui, aparece aqui no ar, né? Parece que é uma coisa chata, né? Uma coisa chata, vem aqui, pô, o Bhakta alemão vem lá, né? Mas para quem está querendo ficar no espírito, isso aqui é um alimento. Estar aqui simplesmente, né, falando sobre Krishna. Então as trevas programam a sua mente para você viver como... é igual um robô, né? É igual um computador, né? As trevas instalam um programa na sua mente e o seu, vamos dizer assim, o seu Windows, o seu Macintosh, vamos dizer assim, tem que rodar de acordo com o programa. Você não pode sair fora disso. Todo aplicativo que você coloca tem que estar de acordo com o programa, né? Certo? Então, Krishna, ele traz o Bhagavad Gita. O que é o Bhagavad Gita? Ele é um sistema divino, que ele se instala no computador, né, dos seus corpos grosseiros, né, e sutil, e aí você começa a caminhar nesse mundo dentro dessa programação espiritual. Aí você passa a entender o que é a Matrix, você passa a entender o que é Maya. Você realiza o divino no seu coração, porque a partir do momento que você aceita, né, a instrução de Krishna e se rende a ele, aí sim Krishna, vamos dizer assim, é o aplicativo supremo que entra nesse sistema de programação do seu computador, do sistema do Bhagavad Gita, ou do Bhagavatam, seja lá o que for. E esse aplicativo supremo, ele está aqui agora no seu coração. É o Senhor Vishnu, que nada mais é do que a expansão do Senhor Krishna. E aí você consegue realmente casar assim, né, esse aplicativo com esse sistema de inteligência, né, porque o Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna sendo manifestada através da sabedoria do conhecimento. O Bhagavad Gita é luz pura. E aí você tem que se perguntar, né? Dia a dia, todos os dias que eu acordo, como eu estou deixando a minha mente ser programada? Qual o programa que existe dentro, né, daquilo que se chama minha inteligência e a minha mente? E dessa forma você pode ter o sucesso na forma humana ou, né, o fracasso. Você pode se libertar ou você pode se degradar. A sua mente pode ser a sua amiga ou pode ser a sua inimiga. Krishna, ele está o tempo todo nos explicando isso. Ele fala, né? Eu venho sempre, sempre. Eu estou no seu coração, todos os dias eu estou falando, eu sou Deus, mas você está completamente surdo. E aí quando alguém oferece para você, né, esse programa, esse aplicativo supremo do Bhagavad Gita, as pessoas não estão interessadas. A mente dela está programada apenas para experimentar a ignorância, ou a paixão, as trevas, os caprichos, né? As ideologias pessoais.
não quer aceitar a opinião de Deus. Isso é o que classifica a pessoa, né, conforme o Senhor Krishna, neste mundo, como um demônio. O demônio é aquele que quer viver a todo custo, exercendo, né, o seu poder, a sua fama, a sua riqueza, né, para controlar e explorar da maneira que for possível esse mundo, que nada mais é do que uma ilusão e que você não vai levar nada daqui após o abandono desse corpo físico. Então a hora é sempre aqui e agora. Tudo que você tem que fazer é se colocar à disposição de Deus, né, da vontade de Deus, e se alimentar desse pão, né? Dai-nos o pão de cada dia. Essa é o significado, né, real dessa oração, né, do Mestre Jesus, que estava conectado com Deus. Esse pão pode ser os bons sentimentos também relacionados ao divino, os pensamentos nobres e elevados, como disse Srila Prabhupada, vida simples com pensamentos elevados. Vida simples é o quê? As pessoas confundem, né, a vida simples assim, eu sou simples, eu sou humilde, então eu vou andar assim, todo maltrapilho, né? Então, assim, um tipo de... A simplicidade significa uma maturidade espiritual, onde você vive cada dia nesse desejo de ascensionar cada vez mais a sua energia no nível de consciência maior. Simplicidade, simples, entendi, é simples. Sou um servo de Krishna, acordo todos os dias, estabeleço o contato íntimo com Deus no meu coração, observo a Maya, observo a ilusão à minha volta e começo no meu dia a dia a co-criar com Deus a situação espiritual que é favorável para o meu avanço nesse mundo material. Por exemplo, aqui agora eu estou falando sobre Krishna, eu estou falando sobre, né, um aspecto metafísico da vida de uma forma bem simples. Com simplicidade, não estou falando nada, nenhum termo técnico, não estou querendo que aparecer, nada, eu simplesmente estou falando, olha, simplesmente, né, é como Krishna diz lá no Sarvadharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Então Krishna falou assim, abandona todo esse apego à instituição, à religião, a tipo designações corpóreas, mentais, né? Krishna fala, abandona tudo aquilo que está relacionado com o falso ego, com a materialidade, e Mamekam Sharanam Vraja, e simplesmente me busca como o único refúgio da sua vida. Porque nós sempre estamos querendo ir para algum lugar, né? Fazer alguma coisa. Temos plano de vida material, um futuro imaginário que pensamos que vai ser muito agradável. E esse futuro nada mais é do que uma continuação melhorada daquilo que julgamos agradável, ou seja, na vida passada ou no passado desse corpo mesmo. Porque não podemos, assim, modular nada diferente do que é a experiência que nós vamos acumulando durante a nossa vida. Por isso projetamos um futuro baseado naquilo que está presente dentro da nossa mente, que foram as experiências que tivemos na nossa existência atual, ou que carregamos como impressões negativas ou positivas de uma vida passada. Porém, Krishna, quando ele vem e fala o Bhagavad Gita, ele nos dá essa sugestão, né, suprema, né? Ele fala assim, não, transcenda o seu passado, transcenda o seu futuro e transcenda também esse movimento presente. Esteja aqui agora, né, refugiado, simplesmente refugiado em mim. Mamekam Sharanam Vraja. Ekasharanam. Ekasharanam. Eu tenho um amigo com esse nome, Ekasharanam.
Das, é Kachara Nandas, é o servo daquele que é o refúgio supremo de todo mundo. Então, geralmente as pessoas estão ambicionando, almejando uma vida feliz dentro do contexto material, num provável futuro que ela julga que vai ser melhor. E Krishna está falando, não, você tem que ambicionar simplesmente os meus pés de lótus. Porque Krishna explica, né, como nós estudamos na aula passada, Krishna diz, eu sou a fonte de tudo. Tudo que você está vendo, tudo que você imagina como uma provável experiência futura, tudo isso aí é energia minha. Nada que está manifestado ou que você possa projetar com sua mente, que vai se concretizar na forma, em alguma situação ou forma material, ou local, ou relacionamento, tudo isso aí é a movimentação da energia de Krishna. Então, Krishna, ele te dá o livre-arbítrio, né? Ele está dentro do seu coração, mas ele não está te perturbando, ele não está te controlando, ele não está te regulando. Aí você muitas vezes pode perguntar assim, mas se Krishna está controlando tudo, por que que ele deixa acontecer coisas negativas, né, no mundo ou na nossa vida? E a resposta é que se Krishna controlasse tudo e interferisse na vida das pessoas, não faria diferença falar essa palavra, independência, né? Krishna nos dá o livre-arbítrio, a independência. Então, se ele controla ou ele interfere, não faz sentido falar que somos livres, né? Então, a liberdade, né, quando Cristo fala, né, se você conhecer a verdade vai te libertar. A liberdade significa que você escolheu, nessa vida atual, realizar essa verdade. E o que é essa verdade? Então, eu vejo aí no mundo aí muitas pessoas simplesmente especulando, né? Conhecerás a verdade, assim, no sentido material, né, que certas coisas materiais vão ser reveladas e é a verdade, o que está oculto, né, vai ser manifestado no nível mais material, né? Mas essa verdade que vai nos libertar realmente, aí eu já estou falando no sentido último, né, espiritual, é você conhecer quem é Deus. Daí o Bhagavad Gita tem essa importância sublime nesse mundo, né? Porque é o próprio Deus se revelando. Aí a pessoa, mas eu não acredito que Krishna é Deus, porque naquela outra escritura Deus é isso, é um outro nome, e papai, aí fica essa briga, que é exatamente o que as trevas gostam, né? Dividir para conquistar. Todo mundo vivendo nessa paranoia, e no final você vai ficar tão confuso que você, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de religião, é muita regra, é muita ética, é muita regulação, então eu prefiro ser ateu, ser um cara bonzinho, levar a minha vida, e assim você vai caminhando nesse mundo dentro de um vazio, né? Mas sendo bonzinho, sendo caridoso, assim, qual é a importância disso? Qual a importância? Eu sou bom, né? Quando perguntaram a Jesus, né, que ele era bom, ele falou assim, não, bom é só um, Deus. Eu só estou fazendo o meu dever aqui de... A bondade do meu coração é um serviço a Deus. E esse é o maior serviço, né, que o mestre Cristo, Srila Prabhupada e vários outros fizeram, que é você passar o conhecimento de Deus, dessa verdade. Então, Krishna, ele é a pessoa absoluta, além daquilo que se chama o Brahman e o Paramatma, né, que são apenas aspectos parciais dele. Então, Krishna realmente é o centro supremo da existência, a origem sem origem, a causa de todas as causas, né, Sarva Karana Karanam, a causa de todas as causas, e a verdade absoluta. Então, se você conhecer a verdade, né, às vezes você pode conhecer a verdade absoluta, você conhece Krishna, assim, diretamente, né, na figurinha, né, você olha a figurinha de Krishna, vê se tem uma figurinha de Krishna aqui, aquela minha figura tradicional aqui. Você olha Krishna aqui, né, eu estou te mostrando aqui Deus, ó, tá?
Essa é a forma que ele se revela, tocando a flauta, com a pena de pavão, ele tem essas roupas aí meio amarelas. Tudo isso aí é espiritual. Tudo que Krishna veste, todo mundo de Krishna é a manifestação de quem? Sabe de quem? Balarama, a Mridanga, tudo é Balarama. Balarama é a primeira expansão de Krishna, certo? Baladeva, Balarama, ele é o mestre espiritual supremo, ele é a expansão de todos os Vishnus. E Krishna ele vive em Vrindavana, ele está em paz, ele vive em Vrindavana. E aí quando a gente apresenta essa figurinha e fala assim, olha, essa aqui é essa forma da verdade absoluta. A verdade absoluta, a existência completa, a consciência completa, a felicidade completa, Satityananda. Elas se personificam completamente nessa pessoa suprema. Mas as pessoas não podem, não é qualquer um, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, não é qualquer um que vai me entender. De modo que se você simplesmente olha para a figurinha de Krishna e fica, né, divagando dentro do seu capricho, sem ouvir uma pessoa que está realizada em Krishna, já vivendo em Krishna, que sabe o que está falando. Se você simplesmente quer debater sobre isso, ou se é uma curiosidade passageira, logo você já vai estar pesquisando outra religião, entrando em outros tipos de vibrações, que podem ser espirituais, mas não é aquela rendição a Deus. Por isso que eu falei aqui no início da palestra, que a gente procura ser mais objetivo possível. Né? Essas palestras aqui, elas não são assim, igual normais, vamos dizer assim, pela internet, que você vai passeando, então as pessoas já vão falando dessa miscelânea metafísica do universo, planos astrais, planos mentais, né? É algo assim diretamente, olha, você tem que se render a Krishna, essa é o que você tem que fazer. Né? Quando fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, que Deus é esse? E aí você tem que se render a Krishna. Todo o Bhagavad Gita, Krishna fala. Você, Arjuna, né, no capítulo 11, você só pode me conhecer assim como eu estou diante de você, nessa forma de duas mãos. Né, o jeito que ele é, Deus tem uma forma. Mas eu queria que o meu Deus fosse de uma forma diferente. E por que Deus não pode revelar a forma dele? Entende? A nossa mente é completamente louca, nossa especulação. Então Deus aparece e revela, e você se rende a Deus, e aí que as coisas vão começar a acontecer. A vida espiritual começa a acontecer quando você está caminhando, né, nesse mundo rendido a Deus e praticando o serviço devocional, como o Senhor Krishna disse para Arjuna, somente através do serviço devocional, o que implica que você já está rendido a Deus, e aí você compreende a sua posição de servo amoroso de Krishna. Naturalmente, o que você vai fazer? Qual é a sua ação posterior à sua conscientização? É praticar o serviço. Então diz que o início começa com Sravana Kirtana. Sravana significa ouvir. Então você agora está aqui ouvindo essa palestra. Então você está começando a juntar, né, o quebra-cabeça. Isso aí que o Bhakti alemão faz sentido o que ele está falando, certo? A gente não está procurando impor nada. Tudo, a linguagem é muito simples. Simplicidade com pensamento elevado. Aí você fala assim, poxa, realmente Krishna, se ele é a pessoa suprema, eu quero experimentar isso. Aí você começa a ouvir, né? Sravana Kirtana. São as primeiras atuações do serviço devocional. Vida espiritual significa que você usa os seus sentidos para se absorverem com os tópicos sobre Deus. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está explicando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. O Senhor Chaitanya ele deixou 8 instruções nesse planeta aqui, Terra. Né? O Senhor Chaitanya é Krishna também. Então a primeira frase que ele falou nas 8 instruções dele foi essa. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Né? Ele falou Sravana Kirtana, Sankirtana.
San quer dizer você se associar com pessoas que estão nessa vibração divina. É isso que Krishna fala, a associação nesse mundo, né, é muito importante, porque dentro de uma programação espiritual, o seu sistema divino compartilha a energia com pessoas que estão buscando, né, essa rendição cada vez mais favorável e amorosa ao Senhor Krishna. Então, todas as glórias a esse movimento de Kirtana, de estar. Kirtana significa estar falando, significa estar cantando o nome de Deus, estar conversando sobre Krishna. Certo? Então é isso, Sri Krishna Sankirtana. Você tem que se associar com pessoas que, né, estão falando sobre Deus, que estão sempre ouvindo. Sravana, Kirtana, Vishnu. Aí tem 9, né, Prahlada Maharaja que deu essa instrução. Né? Prahlada Maharaja é um devoto assim, que veio para salvar todo o universo, não só o planeta Terra, ele veio salvar todo o universo. E ele fala, né? Temos que fazer amizade com Deus, temos que orar para Deus, lembrar de Deus, servir, fazer amizade, entregar tudo para Deus, mesmo porque você não tem que entregar nada, porque tudo pertence a Deus. Você tem que reconhecer que Deus é o proprietário de tudo e que você deve usar essa forma humana da melhor maneira possível, humildemente, em gratidão, porque agora se você está numa forma humana, reze para os céus. Tá? Porque tem muitos semideus, muitos seres que querem essa forma humana agora. Principalmente as pessoas que estão lá no lado, lá, né? Umbralino, que viram a besteira que fizeram agora, né? Que podiam ter usado a sua forma humana de maneira correta nesse mundo, mas usaram de uma forma degradada e agora eles estão num plano meio que sofrendo. Né? Isso aí a filosofia espírita fala, o Bhagavatam fala. Várias linhas espirituais nos mostram a situação dos espíritos que saíram desse mundo cheio de ambições, de promiscuidade, né, com raiva, inveja, vingança. Tudo isso que é energia, que é o pão envenenado. Né? As trevas entregam o pão bonitinho, mas por dentro tem veneno. E aí você come aquele veneno, você começa a passar mal. Aí você começa a ficar cada vez mais no modo da ignorância, cada vez mais preguiçoso, cada vez mais inconsciente. Aí você quer viver uma vida sempre esquecido do eu, e aí tantas drogas, aí a pessoa quer dormir, né, 16 horas por dia, aí a pessoa quer ficar em todos os lugares, menos nos pés de lótus do Senhor Krishna. E Krishna está falando, Ekacharana, eu sou o refúgio supremo. Para onde você quer ir? Para onde seu espírito quer ir nesse mundo material? Não há outro lugar para ir. Tudo aqui é uma ilusão, é um sonho. Né? Quando você está sonhando, independentemente de todos os lugares que você tenha ido, né, no seu sonho, vamos dizer assim, quando você abre os olhos do corpo físico, você vê que tudo foi um sonho, aquilo lá se desfez. Aqui nesse mundo material também, por mais coisas que você faça, por mais lugares que você vá, por mais relações que você tenha, religiões, filosofias, toda essa curiosidade, no final, quando você perder, né, esse invólucro físico, você vai para o outro lado, de acordo com a sua consciência rebelde, né, que nunca quis saber de Deus, e aí é um sonho dentro de outro sonho. Então Krishna fala, entenda que eu sou o refúgio, o único refúgio de toda a alma, e eu estou dentro do seu coração. É por isso que ele fala, né, adore os meus pés de lótus. Assim, Krishna é muito simples, muito humilde. Ele está fazendo um pedido, ele não está te controlando, ele não está influenciando em seu livre arbítrio, né, de forma que você recebe uma indução assim, forçada a segui-lo. Não, Krishna ele vem, passa o conhecimento,
realiza a missão quando ele vem de retirar os demônios desse planeta, de iluminar, né, os devotos, estabelecer a consciência espiritual nos planetas que ele vem, porque tudo segue uma lei de Deus. Não adianta os homens tentarem controlar e dominar o planeta, porque isso aí não é possível, né? Krishna é amor puro. Ele quer que todo mundo se ilumine e todo mundo volte à sua morada suprema. E aí, mestres, né, como Cristo, que eu adoro, o Mestre Cristo, e Cristo fala, mas o reino de Deus, né, ele está dentro de você, aqui e agora, no seu coração, mas você não está percebendo, você está esquecido. Você está se associando com pessoas da natureza das trevas, com pessoas demoníacas, com pessoas que nem querem ouvir falar de Deus, ou quando vão a se lembrar de Deus é quando estão em alguma dificuldade, ou pessoas que simplesmente têm interesse, né, de ficar pedindo a Deus, eu quero uma saúde, eu quero bens materiais. Aí se a vida da pessoa está mal e ela não consegue nada, ela passa até mesmo a odiar Deus, né? Culpando Deus, né? Por que Deus deixa acontecer isso na minha vida? Ela não entende que ela está cocriando todas as misérias da vida dela simplesmente porque ela não está tendo uma vida espiritual. Então, quando você fala assim, a minha vida material não está boa, ou a minha vida material está boa, isso aí é a ilusão, é o falso ego. É a experiência do agradável e do desagradável, né, baseado no entendimento ou nas experiências que você teve, seja nesta vida ou nas vidas passadas, que vem como impressões, né, na sua mente, que vão assim dando uma continuidade de você ficar preso aqui nesse ciclo de nascimentos e mortes. Você está sempre repetindo a mesma coisa, de uma forma que você acha que melhorada, vamos dizer assim. Ah, eu acho que vai ser melhor ali, né, ali na frente vai ser melhor. Então sempre tem isso. Como é que as trevas conduzem os seres humanos nesse mundo? Ah, mas amanhã vai ser melhor. Olha só, esse político aí, ou esse religioso, né? Não, vai ser tudo bom. Assim, mas o que é bom? Certo? O que é bom? Você viver com tecnologia, né? Hoje em dia, né, estamos na era da informática, o celular, então a pessoa fica o dia inteiro ali no celular, ou se distraindo com qualquer coisa. Então, que mundo é esse cheio de tecnologias maravilhosas, né? A tecnologia, ela substitui os poderes místicos, né? Você poder conversar, né? Eu estou aqui, converso com a pessoa lá no Japão, né? Então isso aí nas civilizações superiores é feito por telepatia, né? Não precisa de celular, mas todos os benefícios que nos chegam, né, que infelizmente são usurpados ou roubados pelos chamados líderes demoníacos do mundo, que usam para se tornarem equipamentos de guerra, de espionagem, sei lá. Então a gente tem que pensar nisso assim, né? Agora, se você usa a tecnologia, igual agora você está usando a tecnologia para ouvir uma aula aqui, tá, aí sim, entendeu? A tecnologia é bem-vinda. Ou se você vê algo assim, um filme onde passa uma boa música, né, com a vibração legal, onde você vê paisagens, onde você vê documentários interessantes, então tudo isso é válido, mas no final, se você não está refugiado nos pés de lótus da verdade absoluta, você não está livre. Por mais erudito que você seja, por mais que você acredite em Deus, assim, você tem que se render a Deus. E aí a vida espiritual significa isso, que todos os dias você vai alimentando o seu espírito, né? Vai alimentando, isso se chama serviço devocional. E o sentido mais poderoso para isso é o ouvido. Quanto mais você ouve sobre Deus, né,
Você pode ouvir também, tipo, com a mente, né? Quando você lê os passatempos de Krishna, você está recitando para você mesmo mentalmente. Você está ouvindo as suas palavras, né? Que você está lendo lá cada verso do Gita e tal. E aí o ouvir, né? Ele vai fortificando. As trevas, por exemplo, elas sabem que quanto mais você ouve uma coisa, se você ouve repetidamente uma mentira, essa mentira se torna uma verdade, não é assim que eles falam, né? Ouça. Por isso que as mídias, quando elas querem estabelecer uma programação na humanidade, a mídia, ela fica repetindo aquela coisa o tempo todo. E aí tem uma hora que você não suporta e você deve ser isso mesmo, porque isso aí deve ser verdade, porque estão falando, certo? Porém, existe a equipe contrária, né? A equipe contrária à mídia, né? Existe a mídia de luz, que vem aqui e vai falar, olha, Krishna é Deus, você tem que se render a ele tem que ser o único refúgio, você tem que se desassociar da negatividade de pessoas, tem um nome que eles falam, né? Pessoas que não são adequadas, né, a sua manutenção da vida espiritual. E a gente tem que criar uma... É igual uma plantinha, né? Prabhupada dá o exemplo, quando você vai plantar uma planta qualquer, você cerca ela com alguma estrutura para não deixar que as formigas cheguem, né? Tem gente que bota um pneu de borracha com água, e também algo que proteja para não deixar que os pássaros venham, ou comam a semente, ou que destruam a plantinha quando ela ainda é tenra, né? Novinha. Aí depois, quando ela pega, né, a raiz na terra, né, ou seja, quando você pega a raiz na conexão com o divino no seu coração, aí você vai ficando mais forte, já aguentando as intempéries climáticas, os outros bichinhos que vão chegando, né? Aí você passa até a compartilhar, mas você está forte, porque você está enraizado, adubado com o santo nome de Deus, com a abraçada, com o conhecimento, né? Você já está lançando suas folhas para o céu e sua raiz está fixa nos pés de lótus de Krishna, então a sua árvore vai crescendo cada vez mais bonita, mais bela. Aí eu lembrei daquela parábola, né, do mestre Jesus que ele fala, e aí você vai se tornar uma árvore e vai dar frutos e sombra para aqueles que se aproximarem de você. Sementes, né? Sementes se aproximam dessa árvore e recebem a sua luz, né? O seu sabor da realização espiritual. E assim caminhamos, dia a dia, com determinação, certo? Com essa paz, você tem uma paz interna, você não está nem aí se o mundo está bom, se o mundo está ruim, tudo aqui é uma escola. Se o mundo está bom ou está ruim, quando você abandonar esse corpo, não vai fazer nenhuma diferença. Mas você pode tornar o mundo melhor e as pessoas mais conscientes se você estiver vivendo aqui iluminado e realizado em Deus, praticando o serviço devocional. Por isso, a coisa mais importante que agrada a Deus é você se situar na vida espiritual, no refúgio aos seus pés de lótus, no serviço devocional. Aí ele te usa como um instrumento para você levar a solução última de todos os problemas, né, chamados materiais. Uma pessoa que está em Krishna, que está vivendo na verdade suprema, absoluta, ele tem facilidade de mostrar às pessoas como sair dessa matrix, que essa matrix ela é um fruto do engano. A Matrix é uma realidade, ela aparece como um fenômeno, né? Uma energia de Deus, que é chamada Prakriti, a energia inferior. Porém, essa energia ela é instável, ela é modelada o tempo todo, tanto pelo Espírito Supremo, quanto pelo Espírito, o nosso eu, que está cocriando com Deus. Então, ela tem uma realidade instável. Ela é tanto criada, quanto dissolvida, quanto assimilada pelo Espírito. Tanto o ser humano, quanto o universo, ele aparece e desaparece, e ele simplesmente é uma energia. E agora a manifestação está aqui, né? Aquilo que se chama manifestação física, tudo parece tão real, mas é uma ilusão.
Então você sai fora dessa percepção equivocada da sua mente, identificada com um ego, com um eu, cheio de designações, oriundas, né, de experiências que você vem adquirindo vida após vida, através de várias formas. Aí você chegou agora na forma humana. E aí? Aí agora, de repente, você está ouvindo isso aqui que eu estou falando para você. Certo? Eu faço a minha prática, eu tenho a minha disciplina. Eu não imponho isso a ninguém. Eu vivo minha vida em paz. Mas desapegado e desconectado daquilo que é desfavorável à minha vida espiritual. Por quê? Porque eu fiz uma prática. Porque Krishna, né, por meio do Senhor Vishnu em meu coração, me mostrou uma realidade que eu não posso falar aqui através de palavras. Mas através das palavras eu posso te incentivar, através, né, de palavras, né, que tem um sabor intelectual, vamos dizer assim, onde você pode perceber a nível, né, mais um pouquinho do que mental, com uma certa razão, e você escolher esse caminho, através do seu livre-arbítrio. Aí você fala, não, agora eu quero realmente sair desse ciclo de nascimentos e mortes. O planeta Terra não é um lugar de diversão, de desfrute, não é um lugar para eu ser feliz aqui dentro de um contexto material. O mundo material, eu só vou ser feliz se eu, o espírito, que sou feito da essência Ananda, né, que é a felicidade, me unir à fonte suprema da felicidade, Vishnu, Krishna. E aí você vive nesse mundo assim, no reino de Deus. Então o reino de Deus é isso. É você estar vivendo conectado com Deus nesse mundo, vendo o fenômeno, mas entendendo que todo esse fenômeno nada mais é do que a presença de Krishna, mantendo o seu desejo de ser alguma coisa nesse mundo, ou concretizar algo. Mas aí você entende isso, você não fica mais preso a essa realidade onírica que é como um sonho, né? É como se eu estivesse sonhando, aí eu não quero sair mais do sonho, eu quero ficar aqui no sonho, eu tenho projetos no sonho, aqui no sonho eu sou um rei, eu sou o melhor, eu tenho talento, certo? Aí quando você acorda não tem mais o sonho. É assim uma coisa meio absurda, né? Aqui esse mundo material é a mesma coisa, só que é vamos dizer assim, um sonho mais concreto, mais denso. Não faz sentido. Se você entender com simplicidade isso que eu estou falando. Mas existe uma morada suprema. Essa morada suprema é a morada real, é a morada onde Krishna quer que você vá. E existe uma embaixada do mundo espiritual que é a presença de Deus no seu coração. Então você vai, né, pede asilo, vamos dizer, para essa embaixada, se rendendo a Vishnu, Krishna, rendendo o seu santo nome de Deus. E aí você vai angariando realizações cada vez maiores, vai despertando seu amor, sua servidão cada vez mais conscientes em relação a Krishna, de tal modo que você passa a viver nesse mundo feliz, em paz, livre, e quando você abandona esse corpo material, naturalmente você volta para a morada de Krishna, que é exatamente o que ele está falando no Bhagavad Gita. Para aquele que me compreendeu, que sabe quais são minhas atividades, que me realizou dentro dele, na hora da morte, em plenitude dessa consciência, ele volta para o meu mundo espiritual, onde ele vai ter relações reais. Reais, não é um sonho, lá é a realidade. Mas você está escolhendo ficar aqui por enquanto, vai escolhendo, vai vivendo. Tem muitas vidas, tem trilhões de vidas, você pode ficar aqui sofrendo, isso vai, ou desfrutando enganosamente. Então tudo vai depender da gente. Temos que usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, aproveitando essa forma humana. Essa forma humana ela é muito, muito importante. Você não pode perder tempo, certo? Os tempos estão acelerados. Ok? Então é isso aí. Reflitam, né? Ouçam sempre, relembrem e mantenham a presença divina consciente no coração de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus ilumine vocês. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana.
Haribo!